Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, O Aniquilador, obra do Grant Morrison, que será publicado em breve aqui no Brasil pela editora Script. Isso mesmo, esse quadrinho não foi publicado aqui ainda e essa não é a edição dos Estados Unidos. Ué, peraí, então que edição é essa? Isso aqui é o seguinte, isso é a boneca do quadrinho, ou boneco do quadrinho. O que é isso? É uma versão que a editora recebe antes da tiragem ser impressa, para ela poder fazer uma conferida, né, para poder dar uma conferida, ver se há algum problema, ver se tem que fazer alguma mudança. O Douglas da Script ele entrou em contato comigo e perguntou se eu teria interesse em fazer uma resenha desse quadrinho a partir do boneco. E, bom, claro que eu aceitei e fiquei até bem curioso, porque isso me revelou algumas etapas aí da produção que eu nunca tinha tido contato. Eu agradeço aí a Script pela confiança e pelo envio do quadrinho. E o quadrinho está na gráfica ainda, tá, minha gente? Antes que o pessoal pergunte aí, ué, já recebeu e não saiu ainda, eu recebi o boneco, eu não recebi a coisa tal como ela vai ficar de fato. Vamos lá, vamos comentar algumas coisas. Primeiro mostrar para vocês, isso aqui tem uma sobrecapa, deixa eu tirar ela para vocês verem a capa de fato. Tá aqui, é uma edição bem bonita, uma edição que tem aí fitilho, capa dura, uma edição até bem bom, papel couché bem grosso, não costumo mencionar esse tipo de coisa, mas dado que eu estou olhando um pouquinho do processo de produção, acho que vale mencionar. Se vocês olharem para essa edição, deixa eu aproximar um pouco mais da câmera, vocês vão ver que ela tá bem batida. Deixa eu abrir isso aqui para vocês verem. Ela tá bem batida, ela tá bem surrada. Olha só aqui para vocês verem. E quando eu recebi, eu fiquei pensando, cara, isso faz todo sentido do mundo. Que bom que ela tá assim. Se eu tivesse que fazer uma avaliação do trabalho de uma gráfica a partir de um boneco, de uma coisa que eu estou imprimindo, eu ia mexer, remexer, sacudir, ia ver se o negócio descolava, perdão. Então essa coisa está bem batida, eu acredito que seja por esse motivo. A contracapa, inclusive, ainda está em inglês, eu imagino que isso vai vir em português. Olhando isso aqui, eu não fiz uma leitura analisando, procurando erro, tenho certeza que a Script fez com esse olhar. A única coisa que eu percebi é que tem uma página que há um corte do balão, que as letras ficam cortadas. Eu imagino que esse tipo de coisa deve acontecer direto e esse olhar para o boneco é importante para detectar esse tipo de coisa. Enfim, foi legal dar uma olhada e ver que o negócio fica surrado assim e acho que tem que ficar mesmo. Bom, vamos lá. Falei um pouco dessa experiência de ler o boneco, de olhar o boneco, mas vamos para a história. Aniquilador é um quadrinho, já disse, do Grant Morrison com Frazer Irving, que é um quadrinista que já trabalhou com ele em outros momentos. Foi publicado pela Legendary Comics lá em 2014 nos Estados Unidos. E vale dizer que o Grant Morrison é um autor que divide opiniões. Divide muitas opiniões. Há pessoas que o idolatram, acham o cara fantástico, dos maiores escritores de super-heróis, e há aqueles que não curtem o trabalho dele. Eu penso que essa divisão na apreciação da obra do Grant Morrison é devida a uma característica da sua obra que eu acabo entendendo como uma espécie de duplo experimentalismo. Deixa eu explicar isso. Ao meu ver, o Morrison ele tem um experimentalismo conceitual, ou seja, ele explora certas ideias, certos temas, e fez isso dentro dos quadrinhos de super-heróis. Talvez essa exploração conceitual ela não vá ocorrer sempre, mas há isso na obra dele. E a outra coisa é que há um experimentalismo narrativo. E esse experimentalismo narrativo ele foi cada vez mais comum na sua obra, inclusive nas suas obras do mainstream, a partir de meados da década de 90 para os anos 2000. Ou seja, há obras que misturam os dois experimentalismos, o experimentalismo narrativo e o experimentalismo conceitual. Particularmente, eu tendo a preferir o Morrison do início, que o experimentalismo, as viajadas, vamos chamar assim, estava mais nos conceitos. O Morrison do Homem-Animal, o Morrison também de Patrulha do Destino, enfim. De todo modo, né, o Morrison tem essa coisa de trazer o experimentalismo para o mainstream em diversas obras. Ele faz isso sempre? Não, mas é comum.
E, particularmente, como eu disse, eu tendo a gostar mais do experimentalismo dele nos conceitos do que na narrativa. O Aniquilador é uma obra na qual nós não temos um Morrison hermético. Há uma história que tem um vai e vem no tempo, mas não, pelo menos para mim não foi nada que dificultou a compreensão. Eu tive dificuldades de entrar, de fazer uma imersão. Aqui nós temos uma trama na qual nós vemos alguns dos temas que foram consagrados aí na carreira do Grant Morrison, que nós já vimos outras vezes. Por exemplo, a relação entre realidade e ficção, a ideia da efemeridade da realidade, o próprio tema da relação criador e criatura, que ele já trabalhou desde lá do início dele no Homem Animal, pelo menos o início dele na DC. Só que ele pega esses temas que já trabalhou em outras obras e aborda isso de um jeito bem interessante. Sobre essa relação criador e criatura, por exemplo, aqui nós vemos mais de um criador e mais de uma criatura. Então, é claro que há um foco, mas os demais criadores estão lá e são dinâmicas distintas, olhares distintos que dá para a gente discutir e pensar. A gente pode pensar isso aqui também como uma espécie de metáfora para a relação ordem e caos e para a necessidade que nós temos dessas duas coisas. O seguinte, numa leitura mais superficial, eu acredito que a gente vai pensar o Aniquilador como uma trama de relação entre Deus e o diabo. Há uma versão de Deus e uma versão do diabo, uma versão entre bem e mal. Acredito que essa leitura pode ter seus méritos, dá para pensar algumas coisas a partir dela, mas não é o melhor caminho. Acho que entre caos e ordenamento é mais interessante. Isso não significa que esse quadrinho não tenha relações com o cristianismo. Tem, mas acho que mais do que pensar Deus e o diabo, ou pensar esse quadrinho a partir dessa relação Deus e o diabo, um tema que é muito relacionado à teologia cristã e nas diversas frentes é a ideia da encarnação. Isso está no catolicismo, está no protestantismo. Essa ideia de que Deus se fez homem, o Criador veio viver na própria criação. De certa maneira, o Criador assumiu a condição de criatura. Há isso aqui. Há bastante disso aqui. No Aniquilador, as próprias distinções entre criador e criatura ficam borradas, ficam nubladas. Há todo um escopo metafísico nessa história. Um escopo metafísico que lembra Platão, que lembra e subverte Platão. Inclusive, esse é o segundo quadrinho recente da Script no qual eu vejo essa questão da subversão, de uma leitura e uma subversão de Platão. O outro, a resenha já está pronta, está até gravada, é o de Gélia, só que nesse de Gélia a discussão é com o pensamento político de Platão. Aqui aparece muito essa questão do pensamento metafísico de Platão. Deixa eu fazer uma explicação bem rápida e superficial. Para o Platão, o nosso mundo, esse mundo sensível, essa nossa realidade, é uma cópia imperfeita de um mundo não sensível, do mundo das ideias. Há um mundo perfeito, um mundo de formas perfeitas, e o nosso mundo material seria uma cópia imperfeita desse mundo, que foi forjada por um demiurgo, que ao se inspirar no mundo das ideias mudou o nosso. Bom, há algo disso aqui, do nosso mundo como cópia imperfeita de um mundo que seria melhor, um mundo que seria perfeito. Mas como eu disse, há uma subversão disso. Porque a imperfeição aqui, eu não vou dizer como, ela é positivada. Ela acrescenta algo que faltaria a esse mundo perfeito. Ela acrescenta dimensões que são interessantes. Ela acrescenta elementos caóticos que permitem uma criatividade. Enfim, há isso aqui. Esse diálogo com Platão, um diálogo que ao mesmo tempo, de certa maneira, conversa, mas de certa maneira herda, mas subverte. Mas além disso, Aniquilador é uma história de amor. Mas não uma história de amor no sentido de caramba, olha que amor belo. O amor mostrado aqui é um amor que é destrutivo. Os homens apaixonados que aparecem aqui, movidos por esse amor, eles são cruéis. E suas amadas sofreram. Faz inclusive pensar que tipo de amor é esse, que amor
é esse. Há toda uma dimensão do desejo que é trabalhado aqui. Nessa história não há heróis, no sentido de virtuosos. Os personagens, inclusive os que fazem coisas boas, coisas pelas quais nós torcemos, eles são sacanas. Embora não existam heróis, há vítimas. E não raro, as vítimas são vítimas por serem objeto desse amor translocado e que sabe ser cruel, por serem objeto desse desejo. Enfim, minha gente, é uma obra que traz vários elementos interessantes para pensar. Os desenhos do Frazer Irving estão bem legais, cria um clima de psicodelia que é fundamental para a história. As cores estão ótimas também. Deixa eu conferir se de quem são as cores. Pelo visto, as cores também são do Frazer Irving. A tradução do Márcio dos Santos Rodrigues e da Esther, acho que Gaywer, acho que é assim que se pronuncia. Uma coisa legal é que ao fim há um texto do Liber. O Liber, não sei se vocês conhecem, o Liber é do canal, um canal de livro que eu acho bem legal, que é o Kitnet HQ. Ele também é professor, pesquisa quadrinhos. Há um texto interessante, acho legal isso. Isso a Script tem feito, outras editoras também têm feito, vi que a Figura fez, que é trazer acadêmicos para terem algumas reflexões, pesquisadores, vamos colocar assim, para terem algumas reflexões nos quadrinhos. E aqui há uma reflexão bem legal do Liber ao final. Por esse quadrinho, Grant Morrison foi indicado ao Eisner como melhor roteirista. E é um quadrinho bem Grant Morrison, gente, bem Grant Morrison nos temas. Acho que aqui há mais o experimentalismo conceitual que eu falei, embora já num legado de uma discussão que é comum no autor, há mais isso do que propriamente o experimentalismo narrativo. Isso aqui me fez lembrar também um certo vértigo, ou vertigo, para te falar em português mais corretamente, dos anos 90. Me fez lembrar isso. Curti a história e me fez pensar em algumas coisas interessantes. Algumas delas eu dividi com vocês nesse vídeo. Enfim, minha gente, é isso. Tá aí meu olhar sobre o Aniquilador. Resenha feita a partir desse boneco aí, que acredito eu que algumas coisas aí a Script ainda já deu uma mudadinha, uma acertadinha. Como eu disse, não percebi aí grandes erros, não li procurando, mas não percebi só essa questão do corte de um balão, e foi legal ver uma boneca e ver como é que ela é judiada para testar a qualidade. Enfim, minha gente, é isso. Obrigado por ter assistido. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. O Aniquilador está em pré-venda na Amazon. Eu vou deixar o link na descrição, caso alguém tenha interesse. Até onde eu vi estava com desconto. O link vai estar na descrição. É isso. Para então por aqui. Ah, não, falta o jabá, né? Curte, comenta, compartilha. Lembrar, link da Amazon, né? Link da Amazon, tem o link geral da Amazon, além do Aniquilador. Galera que compra através desses links ajuda demais o canal a se manter e melhorar. Agora sim, forte abraço e até o próximo vídeo.